Viver saudável, às vezes, não é muito fácil, né? Com a questão da ansiedade, que é o programa de hoje. Você é ansioso, você é ansiosa? Então nós vamos hoje agora, no primeiro bloco, nós falamos sobre as questões orgânicas, como sempre. Agora nós vamos ampliar um pouquinho. Vamos dar um nosso conceito, um conceito que tem ajudado muitas pessoas e nos ajudado também. Mas tem umas perguntas aí que a gente pode responder. Exatamente, pessoal. Será, né, que a ansiedade pode ser tratada como algo espiritual? O que você acha sobre isso? E as outras perguntas? Mas que mais que tem aí, né? Será que quando eu estou fazendo um trabalho espiritual, um tratamento espiritual, eu largo o tratamento psicológico? Será que ele não tem mais fundamento? E a outra situação, será que eu posso estar trazendo esse quadro de ansiedade de uma vida minha pregressa? Então, olha lá, pessoal, será que pode ser de uma vida pregressa? Será que essa ansiedade pode ser tratada como algo espiritual? E enquanto eu estiver fazendo o tratamento espiritual, será que eu largo o psicológico, ou eles caminham juntos, ou eles fazem um sinergismo para eu encontrar o meu caminho do meio, o meu caminho do equilíbrio? Bom, eu observando, né, nesses meus 36 anos de formado, e inclusive eu mesmo com ansiedade, me estudando, eu então classifico a ansiedade em 3 níveis, que nós colocamos no nosso livro Saúde Mais Saudável. Então a ansiedade, como falamos, pode ser química, biológica, e a ansiedade pode ser emocional ou vibracional. O que eu chamo de ansiedade emocional? Ansiedade no nível emocional eu chamo de medo do futuro, né? Então eu tenho uma ansiedade do futuro, porque a questão psicológica, a ansiedade é do futuro. Eu não tenho ansiedade do passado. Ah, estou com uma ansiedade da reunião da semana passada. Já passou. Então, toda vez que eu tenho uma ansiedade do futuro, é porque eu tenho alguma sensação em relação ao futuro. Essa sensação é receio, é medo. Então, o medo do futuro, que pode ser maior ou menor grau, que aí eu classificaria ansiedades num nível mais suportável ou mais patológica, dependendo do meu medo do futuro. E eu venho analisando e pesquisando e observando, estudando, que em algum momento a pessoa teve muito medo do futuro. Então eu penso assim, bom, se a pessoa tem medo do futuro e não é racional, não está acontecendo nada, não tem nada realmente para a pessoa ter. Muitas vezes a pessoa está bem estabilizada, a vida é tranquila daquele jeito, ela tem muito medo do futuro. É porque isso está gerando, isso é um processo que ela tem dentro dela. Digamos assim, um trauma, eu chamo de trauma. Este trauma, em algum momento da existência dela, ela teve muito medo da coisa que aconteceu. Por onde eu começo? Eu começo pedindo para a pessoa analisar, no que possível for, a sua gestação. Como foi a sua gestação? Porque eu sinto que esta viagem, gestação, eu chamo de viagem, a gestação é uma viagem num avião, né, que pode cair a qualquer momento, como qualquer avião, né, que você não tem controle. E que, dependendo de como foi a gestação, como sua mãe passou, as dificuldades, não sei o que, não sei. Isto causa um medo de, será que eu vou sobreviver? E como será que eu vou sobreviver? Tem a ver com o futuro, eu gero um medo do futuro. Ou da sobrevivência, será que eu consigo sobreviver? Ou de como eu vou ser aceito ou aceita quando eu nascer. Porque se eu tenho eu chamo de síndrome da expectativa parental. O que é isso? O que meus pais estavam esperando quando eu estava sendo gerado? Né? Então eu sou, por exemplo, mulher e sou a 4ª filha do casal, que tem 3 filhas. Estão tendo uma expectativa de que eu venha a ser homem, por exemplo. E então eu sinto isso aí, dentro do útero, eu sinto essa expectativa. E há uma necessidade, então, para que eu seja aceita, eu tenho que ser homem. Mas eu sou mulher. Como é que será que eu não vou ser aceita? E aí eu trago um conceito que eu estudei biológico da natureza. Quando nasce um animal com um defeito biológico, ele é naturalmente sacrificado. Se nascer um animalzinho cego na natureza, automaticamente os pais já matam e já entregam para ser comida para os outros bichos. Todos os defeitos biológicos de nascimento, você não vai ver uma girafa manca, né? Não existe isso aí. Por quê? É natural, não é possível. Os índios da Amazônia estavam fazendo isso com os filhos, porque lá não tinha condição. Agora, chegando à civilização, tudo bem, mas nascia uma criança com um defeito biológico, era sacrificada. Isso é da natureza. Então, nós temos uma memória de natureza.
Bom, será que eu vou nascer e vou ser considerada, entre aspas, como um defeito biológico? Ou vice-versa. Eu sou o quarto filho homem e vou nascer e estão esperando uma mulher. Será que eu vou ser considerada como um defeito biológico? Em sendo considerado como um defeito biológico, será que eu vou ser sacrificado? Veja, estou pegando uma memória instintiva, que é muito comum. Isto pode gerar numa pessoa uma sensação de, a qualquer momento, eu vou ter um problema sério que põe em risco a minha sobrevivência. Isso vira um programa a nível inconsciente que gera durante a vida. Então, qualquer momento, qualquer situação durante a vida, que a pessoa eventualmente tenha uma situação onde ela, do jeito dela, na avaliação dela, eu não estou sendo aceito por o meu trabalho, não estou sendo aceito pela minha opinião, automaticamente gera esse processo de, nossa, eu posso ser sacrificado. Então, pessoas que geram uma situação de ansiedade, um mau esforço absurdo, como se fosse aquilo responsável pela sobrevivência, sobrevivência física. Eu falo, por que você faz isso? Eu não sei por que eu faço isso aí. Mas aí quando a pessoa fala, realmente, eu faço as coisas como se eu fizesse errado, eu pudesse morrer. Veja, esse é um nível que eu chamo de ansiedade patológica psicológica. Não sei se fez sentido para vocês. Vocês podem aprofundar no nosso livro Saúde Mais Saudável, mas é isso. Então, isso pode ser feito o quê? Um reimprint, um trabalho que você mesmo pode fazer na sua questão da gestação. E tem a ansiedade vibracional também. A vibracional, pessoal, aquela que muitas vezes, quando existe algum tipo de aproximação energética, que pode ser de encarnados ou pode ser de desencarnados, pessoal. Aqui nós não vamos qualificar qual é a origem, nós vamos tentar entender o campo energético, o quantum vibratório que chega até você e você, pelo teu campo vibratório, sente esta energia. Você está aí, você sabe, não tem certas pessoas que quando se aproximam de você, você fica agitado? Tem. Você fala, nossa, eu estava tão bem, eu estava tranquilo, de repente eu estou agitado, meu coração está disparado, eu estou pilhado, que é o termo que se usa, né? Eu estou pilhado. E você procura se existe algum motivo real, se algo de fato está acontecendo que justifique essa situação, você não encontra. E ao mesmo tempo, não tem certas pessoas que chegam próximo a você e que você fala, nossa, eu estou tranquila, eu estou calmo, que bem-estar que você me causa, que conversa gostosa, que energia bacana que eu estou sentindo. Então, existe sim, pessoal. Então, fique atento também, a partir de agora, né? Proteja-se no bom sentido, faça suas preces, faça suas vibrações antes de interagir com qualquer pessoa ou com qualquer situação. Lembrando também que muitas vezes a influência energética, né, de outras situações pregressas também pode estar se manifestando aqui. Então vejam, pessoal, o nosso olhar é um olhar multidisciplinar que pode estar focalizado e pode estar acontecendo simultaneamente. Então eu posso ter um programa intrauterino que me foi implantado no meu quadro gestacional, né? Então, eu já tenho essa situação, ao mesmo tempo eu posso, de repente, ter uma alimentação equivocada na questão dos açúcares, dos refinados, ter uma gangorra bioquímica insulínica alterada, eu posso, de repente, estar em contato com determinadas situações ou pessoas que estimulem e que eu denote, que eu sinta esse campo vibratório e acabe realmente manifestando essa situação, ou pode ser situações minhas guardadas, arquivadas, que de repente ocorre um estímulo, né? Vai lá, dá uma tocadinha e aquilo, de certa forma, se expande e nós temos a sensação. Uma das coisas que nós usamos muito e que nós ensinamos muito os pacientes é, primeiramente, ter um nível de consciência, né? Da onde será que está vindo isso que eu estou sentindo? Depois entender que ninguém morre de ansiedade, porque as pessoas também têm medo dessa situação. Ninguém morre de ansiedade, a pessoa tem um mal-estar que pode ser administrado, ok? E pode ser entendido. À medida que você toma consciência, entende o processo e começa a fazer as modificações, certamente você vai para o controle desta situação e não esta situação controla você.
Não é verdade? É o que a gente vê diuturnamente aí com o pessoal. Então, para fazer talvez um resumo desse nosso Sim, programa, vamos lá que nós estamos finalizando o programa. vamos pensar em qualquer processo a necessidade de um tripé. Eu preciso trabalhar a parte orgânica, a parte emocional e a parte espiritual. Quando eu trabalho esses três, eu tenho uma estabilidade, né? Se eu trabalho só a parte orgânica, eu não consigo estabilizar. A orgânica e a psicológica também não. Então eu preciso trabalhar as três partes. Então busque, né, esse autoconhecimento. A doutrina espírita é uma doutrina que tem respostas, respostas para tudo. Allan Kardec foi um professor catedrático que soube fazer perguntas importantes e a espiritualidade respondeu. Se você tem qualquer dúvida de qualquer aspecto, busque no Pentateuco, que são os 5 livros básicos da doutrina espírita. Mas o Livro dos Espíritos, por exemplo, é um livro filosófico, com 1000 e poucas perguntas e respostas. É um livro bom que você pode ler a respeito do que você tem interesse. E se você gosta de aprofundar em questões de ciências paranormais, o Livro dos Médiuns vai te trazer respostas fantásticas, inclusive de ciência e de saúde. E nós, então, estamos muito agradecidos pela tua presença em nosso programa. Mas lembre-se, se associe ao Clube Amigos da Boa Nova, no 0800 12 18 38 e acompanhe nas redes sociais do nosso programa. Redes sociais, pessoal, facebook.com/TV Mundo Maior. Ou Instagram, que é o @TV Mundo Maior. Ou YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Mas lembre-se, conte a sua história aqui para o programa Viver Saudável. Você ajudará muitas pessoas, inclusive você mesmo. Então anote aí, Viver Saudável, sem um acento, @feal.com.br. Nós vamos ficando por aqui e, sinceramente, agradecendo poder estar compartilhando essas ideias com você. E certamente você irá compartilhar essas ideias com mais pessoas e mais pessoas irão se beneficiar dessas informações. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.